Você já cometeu um erro realmente sério? Sabe, daqueles que fazem o seu estômago revirar e o suor frio começar a escorrer pelo corpo todo? Bem, os pilotos deste Boeing 757 estão prestes a experimentar exatamente essa sensação. E quando isso acontecer, muitas perguntas precisarão ser respondidas. Fique ligado. Na noite de 7 de junho de 2022, dois pilotos da FedEx se reuniram na sala da tripulação no Aeroporto Internacional de Ontário, Califórnia, Estados Unidos. Eles fariam dois voos noturnos, começando de Ontário até o Aeroporto Alliance, de Fort Worth, Texas. E ao chegarem lá, eles teriam uma pausa de cerca de 3 horas antes de continuarem o serviço com um voo final até Tulsa. O horário de apresentação era para 20 horas e 50 no horário central de verão. Então, a maior parte do serviço seria durante a janela de baixa circadiana. Já comentei sobre a janela de baixa circadiana em outros vídeos. É à noite que a temperatura do corpo diminui levemente ao se preparar para o sono profundo. Se você não estiver na cama nesse horário, há maior risco de erros por fadiga. Isso não surpreende ninguém, nem autoridades de aviação ou companhias aéreas. Por isso, estratégias de mitigação de risco foram implementadas para permitir que as aeronaves operem nesses horários. Algumas dessas incluíam a redução do número total de horas que os pilotos podiam operar, e outras envolviam técnicas ativas de escala, garantindo que os pilotos tivessem a chance de descansar o máximo necessário durante suas funções. Mas nem todas as jornadas eram igualmente cansativas de voar. E para acompanhar os potenciais níveis de fadiga dos pilotos, a FedEx estava utilizando um software para calcular a pontuação de fadiga de cada piloto, de acordo com um modelo conhecido como Escala de Sonolência de Karolinska, ou KSS, para abreviar. Essa escala calculava a potencial sonolência que um piloto poderia experimentar durante um serviço, em uma escala de 1 a 9, onde qualquer resultado acima de 7 era considerado de alto risco. Se uma pontuação dessas fosse identificada, seria revisada pelo Comitê de Revisão de Eventos de Fadiga e geralmente alterada pelo Departamento de Escala. Para definir a pontuação, KSS considerava vários fatores, como a chance dos pilotos cochilarem entre voos, se a pausa fosse maior do que 2 horas e meia. Havia instalações disponíveis nos diferentes centros da FedEx para que os pilotos pudessem dormir em um ambiente silencioso, escuro e fresco, e essas instalações eram usadas rotineiramente. Agora, a combinação de voos do incidente havia recebido uma pontuação de 6,39 de acordo com KSS, mas isso considerando que ambos os pilotos tivessem tirado um cochilo de qualidade de pelo menos 30 minutos entre os voos. O fato de que o cochilo estava incluído nesse cálculo não havia sido explicado a nenhum dos pilotos da FedEx. A administração depois afirmou que temia sobrecarregar as tripulações com excesso de informações sobre o cálculo dessas pontuações. Posso afirmar que se algum gerente, fabricante de aeronaves ou autoridade estiver preocupado em sobrecarregar pilotos com conhecimento, isso não é realmente um problema. Pilotos normalmente gostam de ter o máximo de informações sobre a operação, então fiquem à vontade para compartilhar. Agora, não importa o quão bom seja um software, ele nunca será capaz de prever com 100% de precisão o quão cansado um ser humano realmente está. Isso é influenciado por vários fatores externos, como estresse, exercícios e o tipo de comida consumida pelo piloto. Além dos modelos de fadiga, os pilotos também podiam se declarar fatigados, se, em algum momento, não se sentissem seguros para continuar. Se um piloto fizesse isso, teria que preencher um relatório obrigatório de fadiga, e o voo seria cancelado ou outro piloto da reserva chamado. Mas isso, embora não fosse comum, de fato acontecia de vez em quando na FedEx, o que é um ótimo sinal de que as pessoas estavam usando o sistema corretamente e que não tinham medo de represálias. De qualquer forma, é bom ter esse contexto quando avançarmos em direção ao voo do incidente. Os pilotos que iriam operar juntos nesse dia eram ambos muito experientes. O comandante, com 57 anos, acumulava mais de 10.000 horas de voo, sendo cerca de 3.000 no Boeing 757, a aeronave que iriam operar.
Ele trabalhava na FedEx há mais de 10 anos na época do incidente e, antes disso, já havia pilotado o KC-135 AWACS para a Força Aérea dos Estados Unidos. O colega escalado para o dia era um primeiro oficial de 50 anos em seu segundo ano na FedEx. Ele tinha cerca de 4.400 horas de voo totais e, antes de trabalhar na FedEx, voou por um curto período na American Airlines, além de 3.300 horas para a Marinha dos Estados Unidos, no AV-8 Bravo Harrier, o caça de decolagem vertical. Então, como eu disse antes, esses eram dois pilotos realmente experientes, e eles imediatamente se deram muito bem, mesmo sendo a primeira vez que iam voar juntos. Depois que se apresentaram, eles começaram a analisar as informações meteorológicas, NOTAMs e planos de voo para o primeiro voo em direção a Fort Worth. Tudo estava em ordem, então ligaram para o despacho, pediram combustível e foram preparar a partida na aeronave. O copiloto atuou como piloto nos controles no primeiro voo e decolaram pontualmente, sem problemas. A aeronave que eles estavam operando era um Boeing 757-236, um belo jato bimotor que, na verdade, é um dos meus favoritos pessoais. Ela foi fabricada em 1991 e não apresentava nenhuma pendência técnica aberta. Durante o voo em direção a Fort Worth, os pilotos conversaram sobre seus turnos anteriores e, enquanto o copiloto conseguiu dormir bastante antes desses voos, o comandante não teve a mesma sorte. Ele não conseguiu dormir muito bem nos dias anteriores e já estava acordado há cerca de 7 horas antes do início deste primeiro voo. O voo ocorreu sem problemas e, após o pouso, os pilotos foram à sala da tripulação em Fort Worth, seguindo para seus quartos de descanso para dormir. O copiloto adormeceu rapidamente por cerca de 30 minutos, mas o comandante teve mais dificuldade. Ele se revirou por um tempo, mas simplesmente não conseguiu adormecer. Ele acabou desistindo e voltou à sala da tripulação para preparar o material de pré-voo para o próximo trecho até Tulsa. Agora, o que ele não sabia era que, por não tirar aquele cochilo, seu índice KSS havia subido de 6,39 para 7,4, o que significava que ele agora estava na área de alto risco para fadiga aguda. Mas ele estava se sentindo bem e não particularmente cansado naquele momento, então nem pensou em reportar fadiga. Após algum tempo, o copiloto juntou-se ao comandante na sala da tripulação e iniciaram juntos a preparação pré-voo para o segundo voo de 1 hora rumo a Tulsa. O tempo parecia bom, exceto por algumas tempestades ocasionais ao sul, e não havia nada nos NOTAMs que parecesse causar qualquer tipo de problema operacional também. O comandante já havia voado para Tulsa centenas de vezes, inclusive meses antes, então estava confiante. Como o copiloto fez o trecho anterior, agora o comandante seria o piloto aos comandos. Após se mostrarem satisfeitos, eles foram até o reluzente 757 no pátio e começaram a prepará-lo para o segundo voo, que seria o voo do incidente. Mas antes de eu contar o que realmente aconteceu, tem o seguinte: quantos de vocês têm encontrado suas caixas de entrada cheias de e-mails indesejados e ofertas fraudulentas ultimamente? Não sei vocês, mas eu literalmente recebo toneladas desse lixo todo santo dia. Mas nunca tinha parado para pensar de onde esses caras realmente conseguem meu e-mail. E eu acabei de descobrir que existem literalmente empresas, corretores de dados, cujo único propósito é vasculhar a internet atrás dos seus e-mails, contatos da sua família e informações financeiras, e depois vender tudo isso para quem pagar mais, o que às vezes inclui golpistas e cybercriminosos. Eles usam registros públicos, redes sociais e a sua atividade online para obter as suas informações. Curiosamente, você pode pedir que não façam isso, e eles são obrigados a obedecer. O problema é que, claro, para fazer isso provavelmente levaria anos e centenas de horas de trabalho. E é aí que entra o patrocinador de hoje, Incogni. A Incogni vai entrar em contato com esses corretores de dados em seu nome e então solicitar que suas informações sejam removidas dos registros deles. Eles também resolverão problemas dessas empresas e protegerão a privacidade dos seus dados enquanto a da assinatura estiver ativa. Minha caixa de entrada ficou significativamente mais tranquila agora, depois de usar a Incogni por cerca de um mês. E se você quiser experimentar por conta própria,
Acesse incogni.com/pilot. Isso vai te dar um desconto exclusivo de 60% no plano anual, que é o mesmo plano que eu estou usando. Valeu, Incogni. Vamos voltar ao vídeo. Quando o copiloto retornou, após a inspeção externa, o comandante iniciou o briefing de decolagem. Eles aguardavam uma saída Purple Tree da pista 16 esquerda e depois fariam uma curva à direita rumo a Tulsa. Esse era um voo muito curto, então eles não esperavam ir acima do nível de voo 310, que é cerca de 31 mil pés. Após preparar o cockpit, solicitaram o pushback e acionamento 7 minutos antes do horário da partida e iniciaram o taxiamento até a pista 16 esquerda. A conversa no cockpit era descontraída e amigável, e o comandante estava relaxado porque considerava o copiloto altamente competente. A decolagem foi normal, e como previsto, receberam uma curva antecipada à direita em direção a Tulsa, logo após a decolagem. Após várias autorizações de subida, finalmente receberam permissão para o nível de voo 310, que o comandante notou que mal alcançariam antes de iniciar a descida. Durante a subida, o copiloto saiu da frequência para buscar as últimas informações meteorológicas do destino. O dia estava agradável, uma camada de nuvens a cerca de 5.500 pés, com algumas nuvens mais baixas, boa visibilidade e ventos leves do nordeste. A pista 18 esquerda estava em uso para pouso, e após copiar todas as informações, o copiloto voltou à frequência e informou o comandante sobre o que ouvira. Antes de continuarmos, há algumas coisas que você precisa entender para que essa história faça sentido. Primeiro, precisamos falar sobre o aeroporto de Tulsa. Ele está localizado a cerca de 5 milhas a nordeste da cidade de Tulsa, em Oklahoma, e possui 3 pistas ativas. A pista 18 esquerda, 36 direita, que tem 10 mil pés, ou 3.048 metros de comprimento, está equipada com luzes de aproximação completas, luzes de eixo central e indicadores de trajetória de aproximação de precisão, ou luzes PAP, no lado esquerdo. E então, temos a pista paralela 18 direita, 36 esquerda, que é significativamente mais curta, com apenas 6.101 pés ou 1.860 metros. A pista 18 direita tem luzes PAP à esquerda, mas não conta com luzes de eixo central ou de aproximação. E além de ser muito mais curta, ela também possui uma cabeceira deslocada de 600 pés, ou 180 metros, o que significa que a distância disponível para o pouso é mais próxima de 5.500 pés, ou 1.680 metros. Essa pista é curta para aviões comerciais, por isso a 18 esquerda seria usada para pouso. Entre as duas pistas paralelas, havia uma pista cruzada chamada 0826, com 7.376 pés de comprimento, mas ela não será relevante aqui. De plantão na torre de Tulsa naquela manhã, havia apenas um controlador. Isso seria bem normal, já que a densidade de tráfego nessas primeiras horas do dia era muito baixa, e o papel dela nesta história logo se tornará bastante importante. Outra coisa que preciso explicar é um sistema que ainda não mencionei nos vídeos anteriores, o Sistema de Consciência e Aviso de Pista, ou RIAS. Este sistema, uma evolução do já existente Sistema de Aviso de Proximidade do Solo, começou a ser instalado recentemente em aeronaves maiores. A forma como ele funciona é utilizando a posição da aeronave em relação a um banco de dados digital de informações de terreno e aeroportos para produzir avisos orais, informando a nós, pilotos, sobre onde estamos, juntamente com uma série de outros tipos de alertas. Um exemplo seria se estivermos taxiando em direção a uma pista, por exemplo, pista 18 direita. À medida que nos aproximamos, uma voz do RAS irá anunciar: aproximando-se da pista 18 direita. Esse aviso, com sorte, ajudará a evitar incursões involuntárias em pista, como a que causou o desastre do aeroporto de Linate, que eu abordei num vídeo anterior. O RAS também nos alerta se estivermos prestes a iniciar uma decolagem em uma pista de táxi, por exemplo, e em alguns modelos ele também avisa se esquecemos de selecionar os flaps durante a decolagem, dentre várias outras coisas. É realmente um sistema fantástico, e no ar também emitirá avisos semelhantes, como: pouso longo, arremetida. Se não tocarmos o solo onde deveríamos,
assim como identificar a pista em que estamos nos aproximando, anunciando. Aproximando da pista 18 à esquerda. A aeronave desta história estava equipada com RAAS, e ambos os pilotos estavam familiarizados com este sistema. Depois que o comandante recebeu os dados meteorológicos do copiloto, a aeronave nivelou no nível de voo 310 e 1 minuto depois, o copiloto pediu ao controle de tráfego aéreo para iniciar a descida. Agora, alguns de vocês podem perguntar por que uma aeronave é planejada para subir tão alto se tudo o que ela poderá fazer lá em cima é literalmente começar a descer novamente. Bem, o fato é que o perfil de voo mais econômico é, na verdade, uma parábola, o que significa que a aeronave sobe com empuxo de subida até o mais alto que puder, e em seguida, imediatamente, começa sua descida em direção ao aeroporto de destino. Então, esse voo estava, na verdade, o mais próximo possível do ótimo que eles poderiam alcançar. Um ponto negativo disso, porém, é que coisas como o briefing de aproximação terão que ser feitas ou durante a subida ou durante a descida, o que não é particularmente ideal, e foi exatamente isso o que aconteceu aqui. A aeronave começou a descer, e enquanto fazia isso, o copiloto realizou o cálculo necessário de desempenho de pouso para a pista de chegada, pista 18 esquerda. Ficou claro logo que a distância de pouso não seria problema, pois a pista tinha mais de 3 quilômetros. Isso levou o comandante a decidir que queria que o sistema de autobrake, o sistema que realmente aplica os freios automaticamente, permanecesse desligado. Os pátios da FedEx ficavam localizados à esquerda, no final da pista 18 esquerda, e ele queria manter uma rolagem suave e tranquila até lá. O copiloto concordou e ajudou o comandante a configurar as frequências do ILS de chegada. Depois disso, o comandante fez o briefing de como queria realizar a aproximação e seu plano era fazer uma aproximação visual para a pista 18 esquerda, utilizando o ILS como apoio para a verificação. A aproximação visual deve ser feita principalmente usando referências visuais externas. O aeroporto e a pista devem estar sempre visíveis aos dois pilotos durante a manobra. Segundo os procedimentos da FedEx, todas as aproximações visuais devem contar com quaisquer auxílios à navegação disponíveis, como neste caso, o ILS. E, na verdade, existem ótimos motivos para isso. Como eles já estavam descendo, a tripulação havia recebido anteriormente autorização direta para o VOR de Tulsa em linha reta, mas, obviamente, não era isso que eles realmente acabariam fazendo. Eles teriam que receber vetoração radar para a aproximação do ILS e, por isso, atualizar as rotas no FMS para mostrar algo mais realista e obter a quantidade correta de milhas em rota. Eles criaram um ponto de passagem a 30 milhas do aeroporto e o ligaram à aproximação do ILS. Depois, estabeleceram uma restrição rígida de altitude de 11 mil pés neste ponto, o que se adequava ao perfil de descida previsto. O comandante encerrou o briefing dizendo que usaria flaps 30 no pouso, com velocidade de aproximação de 123 nós. Ele afirmou que, em caso de aproximação perdida, pediriam para subir em frente, ao invés de seguir o procedimento publicado, que mandava retornar ao VOR de Tulsa. O copiloto não teve mais perguntas sobre esse briefing, e além de alguns bocejos ocasionais, o gravador de voz do cockpit apenas registrou conversas comuns, típicas de colegas que estão aproveitando a companhia um do outro e fazendo do trabalho como deve ser feito. Ao descer para cerca de 10 mil pés, o Centro de Controle de Tráfego Aéreo de Rota transferiu a aeronave ao controlador da Torre de Tulsa. Ao fazerem contato, ela orientou que aguardassem vetoração para aproximação visual na pista 18 à esquerda, descessem para 6 mil pés e virassem para a proa 360 graus para a perna do vento pela direita. O copiloto repetiu a instrução e o comandante ajustou a proa, iniciando a curva da aeronave. Nesse momento, eles ainda estavam dentro das nuvens, então ainda não conseguiam ver o aeroporto. O comandante pediu ao copiloto que ajustasse a rota conforme a nova orientação recebida. Ele solicitou inserir uma rota direta para o ponto R Navel Aso e depois conectá-la ao fixo de aproximação final do ILS. Isso devia dar uma boa estimativa das milhas restantes. O controlador agora autorizou a aeronave a descer ainda mais para 3.500 pés e depois para 2.500 pés,
com base em um ajuste de pressão de 29,86 polegadas de mercúrio. À medida que a aeronave descia a cerca de 5.500 pés, saíram das nuvens e, finalmente, começaram a ver as luzes do solo. O copiloto procurou o aeroporto, que o controlador disse estar na posição de 2 horas, mas não o viu de início, pois, como o comandante comentou, o aeroporto fica na parte mais escura da paisagem. Basicamente, para encontrar um aeroporto em um ambiente urbano, a partir do ar, você só precisa olhar onde há um grande buraco preto em meio a todas as luzes ao redor. É provavelmente ali que o aeroporto vai estar. Eu me lembro claramente disso quando estava fazendo o meu treinamento visual noturno. E isso pode soar um pouco estranho para quem não voa, porque a maioria de nós associa aeroportos a vários tipos de luzes, de taxiamento, de pista e de aproximação. Talvez você não saiba, mas a parte omnidirecional dessas luzes é ajustada propositalmente para uma intensidade baixa, evitando interferir na visão noturna do piloto. As luzes mais brilhantes de um aeroporto geralmente são as direcionais de aproximação e pista, mas essas luzes são, como o nome sugere, direcionais, o que significa que só podem ser vistas bem quando você está de frente para a direção da aproximação e dentro de um certo ângulo. As luzes PAP e o farol do aeroporto também costumam ser fáceis de identificar, com os faróis normalmente instalados no topo da torre de controle e piscando em intervalos regulares. E esse farol foi exatamente o que os pilotos finalmente viram, o que os ajudou a identificar onde estava o aeroporto. Na visão deles, a posição era adequada para a perna do vento direita da pista, apesar de não verem a pista ou luzes de aproximação. Mas às 4h07, o comandante de repente exclamou: "Ali está, bem ali", indicando que agora ele tinha o que achava ser a pista de pouso à vista. O copiloto ainda não enxergava bem, mas ao ser orientado pelo comandante a avisar o controlador que avistaram a pista, como é comum para pedir aproximação visual, ele concordou e fez a chamada. A controladora autorizou o voo FedEx 1170 para aproximação visual na pista 18 esquerda, informou vento de 050 graus a 6 nós e autorizou o pouso. Da posição dela na torre, ela conseguia ver a aeronave na perna do vento, mas quando eles começaram a virar à direita, para a perna base, ela também recebeu uma chamada de outra aeronave no pátio, que queria instruções de táxi. E como não havia outro tráfego na área, ela não olhou novamente para a aeronave da FedEx depois disso, e isso acabaria tendo consequências. Na cabine, o comandante pediu flaps assim que a autorização de pouso foi recebida e começou a desacelerar a aeronave. Ele nivelou a 2.500 pés, conforme instruído. Mas quando receberam autorização para aproximação visual, o copiloto reajustou a altitude no painel de controle de modo para 2.400 pés, que era uma altitude mínima na aproximação final. Pronto para acelerar a aproximação, o comandante iniciou uma descida lenta, com velocidade vertical. Enquanto ainda estava olhando para a pista, ele também iniciou uma curva à direita para a perna base e pediu para selecionar Flaps 5. O modo de aproximação foi configurado para captar os feixes do localizador e da rampa de planeio. Quando capturada, a aeronave baixou o nariz para segui-la. Mas o indicador do localizador, que mostra como a aeronave precisa girar para seguir o feixe lateral do localizador em direção à pista, ainda indicava que eles precisavam continuar mais para a esquerda naquele momento. Agora, provavelmente vale a pena discutir que tipo de indicações os pilotos tinham à sua frente neste momento. Nos dois visores principais de voo dos pilotos, o anunciador de modo de voo, o FMA no topo, teria indicado quais modos o piloto automático estava seguindo. Neste estágio da aproximação, o autothrottle estaria no modo de velocidade, seguido pelo modo de manutenção de rumo para a orientação lateral. Com o localizador armado em branco, ele seria engajado ao capturar o feixe, mas ainda não havia sido capturado. À direita disso, a rampa de planeio teria sido mostrada como capturada em verde, e isso forneceria orientação horizontal para baixo. Agora, essa é uma combinação bastante estranha de modos, porque normalmente, quando um ILS está sendo voado, o localizador seria interceptado primeiro e depois a rampa de planeio. No Boeing 737, que é o piloto, a rampa de planeio nem sequer será capturada
se o localizador ainda não tiver sido capturado antes. Sob o FMA, as barras do diretor de voo teriam mostrado algo muito parecido. A aeronave teria seguido corretamente a barra horizontal, mas a vertical estava muito à esquerda, conforme indicado pelo diamante do localizador sob o indicador de horizonte, mostrando deflexão total à esquerda. Então, por que isso não foi percebido pelos pilotos? Bem, isso provavelmente ocorreu por dois motivos diferentes. O comandante agora estava realizando uma aproximação visual, o que significa que ele estava usando principalmente referências visuais externas para sua navegação. E ele podia ver claramente as luzes da pista, e especialmente as luzes PAP, ao lado da pista, e era exatamente para elas que ele estava direcionando a aeronave. Além disso, a aeronave estava equipada com algo chamado Head-Up Display, ou HUD, no lado do comandante. Isso é basicamente um prisma que projeta uma imagem semelhante à do visor primário de voo, em uma tela transparente, na frente do comandante. Agora, isso é uma ótima ajuda, pois permite que os pilotos olhem tanto para fora quanto para os instrumentos ao mesmo tempo. Mas no HUD, em vez de um diretor de voo, será exibido um círculo verde muito menor, conhecido como indicador de comando. Este círculo é bem menos visível do que as barras do diretor de voo, e se o comandante mantinha a atenção principal fora da tela, como provavelmente fez, poderia ter sido facilmente ignorado. Agora, tanto os indicadores de localizador quanto de rampa de planeio também eram exibidos no HUD, mas isso logo se tornaria uma fonte de ainda mais confusão, ao invés de ajudar os pilotos. No caso do copiloto, ele não tinha um HUD do seu lado, então ele deveria ter conseguido ver aquela indicação estranha no seu visor primário de voo. Como faziam a curva para a aproximação, ele devia estar ocupado baixando os flaps e conferindo a checklist de pouso. Como via a pista e as luzes PAPI, provavelmente não prestava tanta atenção nos instrumentos de navegação. Ambos tinham um display de navegação que mostrava um mapa em vista superior do que estava acontecendo, mas, como disse, eles olhavam para fora e não para o display. O comandante pediu flaps 15, depois 20, antes de desligar o piloto automático de repente. E o motivo pelo qual ele desconectou o piloto automático tão cedo, provavelmente, foi porque o que ele estava vendo no indicador de rampa de planeio não correspondia ao que ele via do lado de fora nas luzes PAP. A rampa de planeio indicava que ele estava exatamente na trajetória, mas as luzes PAP indicavam altitude muito baixa, com 4 luzes vermelhas. Agora, como piloto, você nunca quer fazer uma aproximação com 4 luzes vermelhas do PAP. Então, para resolver isso, ele desconectou e, momentaneamente, reduziu sua razão de descida para se alinhar com as luzes PAP. Como tenho certeza de que a maioria de vocês já percebeu, o que realmente aconteceu aqui foi que a aeronave virou à direita, para alinhar visualmente com a pista 18 direita, ao invés da pista 18 à esquerda. O sistema de pouso por instrumentos estava sintonizado e ajustado para a pista correta, que era mais longa e próxima da aeronave. Por isso, sua rampa de planeio estava mais baixa que o ângulo do PAP da pista mais curta. Além disso, a pista 18 direita tinha a cabeceira deslocada, deixando as luzes PAP mais distantes e a aproximação mais alta. A discrepância era significativa, e ambos os pilotos notaram que a rampa de planeio e as luzes PAP pareciam desalinhadas, mostrando como os vieses de confirmação e continuação de plano são fortes. Basicamente, quando nós, humanos, decidimos por um plano específico, são necessários muitos fatores para nos fazer desviar desse plano, especialmente porque nossas mentes também tendem a se apegar à nossa percepção inicial do que está acontecendo, mesmo que vários sinais indiquem que ela está errada. Esses vieses tendem a ser mais intensos quando estamos cansados ou durante a janela de baixa circadiana, como ocorreu com esses pilotos. A aeronave seguiu descendo pelas luzes PAP em vez da rampa de planeio. O localizador não foi capturado e seguia com deflexão total à esquerda. O comandante solicitou a execução do checklist de pouso e o primeiro oficial começou a chamar os itens conforme os procedimentos normais. Ao passar por 1000 pés, o sistema de aviso de proximidade do solo anunciou 1000, e como a aeronave estava estabilizada,
alinhada visualmente e nas luzes PAP, a tripulação decidiu continuar a aproximação. O fato de que a pista para a qual estavam se aproximando não possuía luzes de aproximação nem luzes de eixo também não foi percebido. Agora, aqueles de vocês que estiveram prestando atenção até agora provavelmente perguntariam: e aquele sistema RAS que você mencionou antes? Ele não deveria dizer alguma coisa? E essa é uma boa pergunta, porque às 4 horas, 11 minutos e 42 segundos, o sistema RAS pôde realmente ser ouvido no gravador de voz do cockpit fazendo um alerta. Aproximando-se da pista 18 à direita. Mas nesse mesmo momento, os pilotos estavam discutindo o fato de que havia um pouco de vento de cauda e que o comando e a velocidade precisavam ser levemente ajustados, além de alguns outros comentários sobre estarem um pouco abaixo nas luzes PAP. Então, esse aviso foi ignorado, não percebido ou mal interpretado. Como mencionei, a controladora na torre não olhava para a aeronave, pois estava focada em outro tráfego no pátio. Se ela tivesse olhado, teria visto o que ia acontecer, mas a partir daqui, quase nada poderia mudar isso. Os pilotos continuaram comentando sobre o estranho desalinhamento entre as luzes PAP e a rampa de planeio, mas curiosamente, ninguém mencionou o localizador em nenhum momento. Ao anunciar 500 pelo sistema de aviso de proximidade do solo, o copiloto afirmou: "Você está estabilizado e autorizado a pousar." E essa foi a última oportunidade procedimental disponível para ele questionar a posição da aeronave, mas infelizmente também foi desperdiçada. Eles continuaram descendo e às 4h12:34 o comandante comentou: "A rampa de planeio voltou, está toda instável, não está?" Isso provavelmente coincidiu com o momento em que eles passaram pela antena da rampa de planeio na pista onde deveriam pousar. 8 segundos depois, a automanete foi desconectada e o sistema de aviso de proximidade do solo começou a anunciar 100, 50, 40, 30, 20, 10, seguido pelo som da aeronave tocando o solo. O copiloto anunciou spoilers acionados, mas logo depois veio um alerta RAS, que ninguém quer ouvir após o pouso. 3.000 pés restante. Lembra que a tripulação optou por não usar os freios automáticos por causa da longa pista de 10.000 pés para reduzir a velocidade? Bem, isso obviamente já não era mais o caso. Então, o comandante, que agora entendia que algo estava seriamente errado, começou a frear com força. O sistema de aviso de proximidade do solo seguia alertando 2.000, 1.000 restantes, enquanto a aeronave desacelerava tanto que o copiloto parou de anunciar 80 nós e disse: "Perdi 80, agora 60. Felizmente, a pista estava seca, o que significava que havia excelente ação de frenagem. E numa superfície desse tipo, até mesmo uma aeronave grande como a do Boeing 757 pode parar muito rapidamente. Assim que a aeronave finalmente atingiu a velocidade de táxi, o comandante perguntou: "Estamos na pista correta?" O copiloto, que ainda não tinha entendido o que havia acontecido, respondeu: 18 esquerda?" Mas o comandante só continuou: "Que ponemos é essa?" Pousamos na pista da direita, acompanhados de mais alguns palavrões. Quando percebeu isso, o copiloto apenas respondeu: "Ai meu Deus!" E eu consigo imaginar claramente aquela sensação gelada no fundo do estômago deles, quando perceberam a dimensão completa do erro que acabaram de cometer. Eles avisaram ao controlador da torre que pousaram na pista 18 direita, não na 18 esquerda, e pediram autorização para táxi até o hangar da FedEx. A controladora respondeu e deu as instruções de táxi, provavelmente com sensação parecida no estômago. Agora, durante o trajeto, os pilotos demonstraram sinais de verdadeiro profissionalismo enquanto taxiavam. Eles seguiram os procedimentos padrão para a navegação no táxi e cockpit estéreo, enquanto o copiloto pesquisou os relatórios que precisariam preencher. O comandante pediu que cada um escrevesse um relatório sem tentar influenciar o outro, garantindo 2 relatos independentes para os investigadores. Quando a aeronave chegou ao portão e foi desligada, o comandante contatou os representantes da empresa e garantiu a remoção do gravador de voz do cockpit
para evitar que fosse sobrescrito. E é por isso que todas as conversas deles estão disponíveis para a investigação. No geral, essa foi uma maneira muito profissional de lidar com uma situação muito ruim. Este incidente foi causado pela identificação incorreta da pista em que pretendiam pousar pela tripulação de voo. Contribuiu para o incidente a falha dos pilotos em perceber e interpretar corretamente os indicadores visuais, auditivos e toda a orientação eletrônica disponível. Isso provavelmente ocorreu devido à degradação cognitiva causada por trabalhar no período de baixa circadiana, maior carga de trabalho e fadiga. A falta de monitoramento do controlador de tráfego aéreo após autorizar o pouso foi outro fator contribuinte. Agora, não houve recomendações imediatas emitidas por este relatório, mas eu mesmo tenho uma. Se você estiver operando voos em horários como este, ou realizando qualquer tipo de trabalho em circunstâncias semelhantes, reconheça que a probabilidade de cometer erros é muito maior do que o normal. Então, tente tornar sua vida o mais descomplicada possível. Isso inclui discutir a fadiga como uma ameaça em um briefing formal de ameaças e erros antes de uma aproximação. E fazer isso tornará o piloto monitor mais vigilante para, com sorte, identificar qualquer erro que possa ocorrer. Além disso, se você estiver voando, considere realizar uma aproximação ILS padrão, totalmente vetorada, em vez de uma aproximação visual, para tornar sua vida um pouco mais fácil. Eu te garanto, isso vai evitar muitos cabelos brancos desnecessários. Agora, confira esses vídeos a seguir. E se quiser apoiar o trabalho da minha equipe e o meu, considere tornar-se membro da minha incrível equipe no Patreon ou compre uma camiseta, caneca ou moletom usando os links abaixo. Tenha um dia absolutamente fantástico. E nos vemos na próxima. Tchau, tchau!